Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Me deixarem. Muito bem, meus amigos, muito bom dia. Estamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando esse primeiro programa do mês de agosto, ou seja, o programa do primeiro domingo do mês de agosto. Hoje eu não vou trazer aqui, vamos dizer assim, eu não vou pregar nesse programa, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na reunião da ADONEP no dia 24 de agosto no Rio Centro, quando Deus me permitiu ir lá e falar para os homens de negócio desse Brasil imenso. Foi uma reunião abençoada e eu creio que aquilo que Deus me deu ali, que foi um estudo que eu fiz de mensagem que Deus tem me dado aqui pelo programa, e resumindo tudo ali, coloquei de uma maneira tão boa, tão ungida, que muitas pessoas foram abençoadas, e eu quero que você seja abençoado. Então vamos à reunião da ADONEP, e no final do programa eu volto aqui em o nome do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na convenção da ADONEP, e me sinto muito honrado com esse convite, e sei que não é por minhas qualidades, mas sim pelo trabalho que Deus está fazendo. A Ele seja dado toda a glória. Na verdade, Ele tem nos usado para plantar a boa semente em milhares de corações. E quando eu iniciei em 1978, colocamos o primeiro programa do Evangelho completo brasileiro na televisão, eu sentia que Deus queria fazer algo nessa nação. Até então o Evangelho era praticado, essa fé linda, por uma pequena parcela da população. Os outros diziam que só pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que não tinham um desenvolvimento mental completo é que eram do Evangelho. Colocavam essa coisa sobre, essa pecha sobre a palavra de Deus, mas nós fomos falando de Jesus, fomos quebrando as barreiras. 5 anos depois, eu lembro-me em Nova Iguaçu, um senhor escuro, forte, alto, me procurou e disse: missionário Soares, eu sou pastor da Assembleia de Deus, a nossa igreja ainda não aceita a televisão, mas eu quero pedir ao irmão, em nome de Jesus, passe o que o irmão tiver que passar, para o irmão não sair da televisão, porque o senhor está fazendo um trabalho não para a sua igreja, mas para todas as igrejas. E ele disse: mesmo na Assembleia onde eu sou pastor, há muitas pessoas que vieram a conhecer Jesus por causa desse trabalho, e hoje vieram para a Assembleia e se converteram. E nós continuamos, lutas aqui, lutas ali, fiéis a Jesus, e chegamos até o dia de hoje. E agora em dezembro do ano passado, dia 3 de dezembro, o Senhor Deus nos permitiu, pela rede CNT, começar no horário mais nobre. Você veja que o horário mais nobre era dedicado a filmes imorais, violentos, novelas pornográficas. A família cristã, a família decente não tinha opção para assistir televisão à noite. Então Deus nos deu às 8h30 da noite da rede CNT. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para a CNT. Ela está se expandindo, ela vai crescer, Deus vai abrir as portas para eles. E em pouco tempo não haverá pessoas no Brasil que não terão conhecido essa palavra maravilhosa, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Estamos plantando mais sementes, e que eu mais quero é que todas as igrejas encham, superlotem de pessoas, que Deus levante 1000 igrejas mais por esse país afora, que essas igrejas superlotem, porque a vinda está próxima do nosso amado, e se ele viesse hoje a destruição seria muito grande, mas ele ainda vai, o Pai ainda vai segurar essa vinda um pouco, vai nos dar mais oportunidade de nós plantarmos a boa semente, para que pelo menos as pessoas ouçam, e vamos orar para que elas creem, acreditem que Jesus Cristo é a solução completa,
para todos os problemas do homem. E eu tenho certeza que Ele é, já tenho experimentado, tenho visto Deus abençoar, e bendito seja Deus por tudo isso que Ele está fazendo. Eu acredito que nessa tarde Ele também vai mexer com a gente aqui, vai sacudir o nosso interior, Ele vai derramar do seu poder, Ele vai operar. Não pode haver uma reunião onde a gente fale de Jesus, onde nós preguemos a palavra de Deus e que Deus não abençoa. Então nessa tarde Ele vai abençoar, eu tenho plena certeza. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu entendo que essa convenção tem como tema a santificação, a santidade, sede santos, sede separados. E o Senhor Deus há de nos ajudar. Então nós vamos abrir as Bíblias agora, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 30. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 30. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas o tamanho normal de um homem é 1,66 m, né? E fizeram esse púlpito aqui para pessoa que tem um tamanho maior do que o normal. Então, eu vou pregar a maior parte da frente aqui na frente, maior parte do tempo aqui na frente, para que todo mundo possa me ver. Eu não sei porque que alguns crescem mais que 1,66 m, não é necessário, pessoal. Se não chegar a 1,66 m, faltou. Mas 1,66 m está bom para o cidadão. Então aqui, irmãos, preste atenção. Nós vamos ver em algo, não que Jesus Cristo comprou para nós, mas em algo que Deus o fez ser para nós. Que o Senhor Deus fez Jesus ser 4 bênçãos para nós. Não são as bênçãos que Ele comprou muitas bênçãos para nós, mas ao mesmo tempo em que Ele comprou, adquiriu essas bênçãos, o Senhor Deus o fez ser 4 bênçãos para nós. Está escrito assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira aos Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, foi feito por Deus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então o Senhor Deus nos revela aqui que Ele fez o seu Filho, Jesus, ser feito 4 bênçãos para nós. Ele foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria é aquela capacidade que Jesus é para nós, e que nós, sendo dele e estando em comunhão com ele, nós podemos agir corretamente, nós podemos julgar corretamente e agir em qualquer situação com a maior prudência. Nós que somos de Jesus, em qualquer situação que nós tenhamos de tomar posições, de decidir, nós devemos ir para a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, e Ele foi feito pelo Senhor Deus em sabedoria, que é essa capacidade de julgar corretamente e de agir prudentemente em todas as situações. Depois Ele foi feito justiça, que é, vamos dizer, na parte dos homens, é aquela virtude moral que leva o ser humano a respeitar o direito de outra pessoa. Mas na parte espiritual, justiça significa a habilidade que nós temos de entrarmos diante de Deus sem nenhum sentimento de condenação. É uma coisa meio forte, mas enquanto você não entender isso, que através de Jesus Ele foi feito justiça para mim e para você, nós não temos de entrar diante do Senhor Deus tremendo, com medo. Nós temos de entrar com ousadia, sem nenhum sentimento de condenação ou de inferioridade. Claro que Ele é Pai, nós somos filhos, há uma distância muito grande, mas porque Jesus é a nossa justiça, em nome dEle, nós chegamos diante de Deus
não tremendo, não chegamos com medo, mas chegamos com ousadia, com confiança. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Se não há condenação, eu posso, quando preciso, a hora que necessito, entrar diante do Senhor Deus, expor os meus problemas, dizer a Ele que eu vou assumir o que Ele declara que é meu, e então eu sairei com aquela bênção nas minhas mãos. Ele disse que Ele é a porta, por Ele nós entraremos, sairemos e acharemos passagem. Depois Ele foi feito para nós santificação, que eu vou deixar por último. Vamos ver agora redenção, que é o ato de remir, e remir significa resgatar. Então nós, através de Jesus, por causa do pecado de Adão, nós estávamos na mão do diabo. Assim está a humanidade. Mas porque nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós fomos remidos, fomos resgatados. Nós não devemos mais nada ao diabo hoje. Toda vez que o diabo se levantar, toda vez que ele lançar um ataque contra nós, nós devemos nos levantar, colocá-lo no lugar dele e dizer: derrotado, fora, porque eu sou uma pessoa remida, redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,30 diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Nós não temos mais nada a ver com o diabo. Então Jesus é a nossa redenção. E santificação. Santificação é o ato de santificar. Santificar é tornar sagrado, ou seja, dedicar ao serviço de Deus. Quando Deus santifica uma pessoa, é para essa pessoa dedicar-se ao serviço dele. E santificação é o nosso tema. Então, já que Jesus é a nossa santificação, nós vamos ver agora um dia no ministério de Jesus. Ele veio como exemplo a ser seguido. O Senhor Jesus Cristo veio para nos mostrar como é que se faz a obra de Deus em nossa vida e para o nosso semelhante. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Lá em Marcos 16, versículo 15 está escrito em que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, a boa notícia a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não seguirão a alguns dos que crerem, mas seguirão a todos que crerem. Aquele que crê, esses sinais seguem. É só ele acreditar e ir buscar a vez de Deus. Quais são os sinais? Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, pegarão nas serpentes, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então essas são palavras do Senhor Jesus. Nós vamos para Lucas capítulo 11, do versículo 14 em diante. Esses dias no meu programa de televisão eu estou falando desse texto. Talvez alguns de vocês já ouviram partes, ainda ouvirão partes nos próximos dias, e outros que não ouviram vão ouvir completo aqui agora. Eu vou tentar resumir para dar para vocês o ensino de vários dias, de mais de uma semana. E eu espero que aqui hoje você possa deixar todas as suas inseguranças, os seus temores, as suas enfermidades, as agressões que o inimigo tem feito na sua vida, na sua família, e que você nesta tarde saia deste local uma pessoa santificada, uma pessoa tornada apta para fazer a obra de Deus, para se dedicar ao serviço de Deus. Porque fazer a obra de Deus não é só pregar para o perdido, é também resistir à perdição quando ela vem na sua mente para poluir.
quando vem no seu espírito para oprimir, quando vem no seu corpo para lhe fazer doente, quando vem nas suas finanças para lhe colocar na miséria. É você tornar-se uma verdadeira carta viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a pessoa olhar para você e ver que realmente você é um servo de Deus, que em você o poder de Deus manifesta, que você tem um fogo divino na sua vida, que você dá testemunho pela maneira como você vive, nos negócios que você faz, na conversa que você tem, que realmente você pertence àquele que venceu o diabo e nos deu o nome dele, para nesse nome a gente ser mais que vencedor. Então vamos para Lucas capítulo 11, começando o versículo 14. Nós temos aqui Jesus em pleno ministério. O Senhor Jesus tinha tido um dia de muito trabalho, e diz aqui a Escritura Sagrada, que ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Vamos entender o seguinte: quando Jesus estava expulsando o demônio, ele não estava enganando o povo, ele estava mostrando que existem entidades, personalidades malignas, que não são da mesma raça do ser humano, são de outra ordem, são anjos que caíram, que perturbam as pessoas. Nem todos os demônios manifestam, mas todos os demônios, se ordenados em o nome de Jesus, eles saem das pessoas. Nem todos os demônios tomam a mente. Tem demônio que se aloja no corpo, tem demônio que se aloja no espírito, tem demônio que se aloja na empresa, na família, no casamento. Jesus estava expulsando um espírito, um demônio que era mudo. Esse demônio fazia com que o homem em quem ele estava ficasse igual a ele, mudo. Esses espíritos hoje fazem a mesma coisa. Se é um espírito de bebedeira, a pessoa que é perturbada por ele torna-se um ébrio. Se há um espírito de prostituição, a pessoa vai por esse caminho ruim, que é a prostituição. Se é um demônio de miséria, por mais que a pessoa trabalhe, por mais que a pessoa lute, ela sempre tem problemas financeiros. Ele inflige na pessoa as características dele, os defeitos dele. Esse demônio era mudo e o homem era mudo. Jesus estava expulsando. Então se entende que houve um processo, houve uma luta. Não diz que Jesus expulsou, chegou, o homem estava mudo, sai demônio. O homem falou, não, ele estava expulsando. Esse processo hoje acontece. Às vezes ele acontece num abrir e fechar de olhos. Em alguns casos, em alguns minutos, em dias, em meses, as pessoas vão vir na casa de Deus, vão vindo, vão se santificando, até que o espírito maligno, ele perde a luta e ele perde a batalha. Então Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, e graças a Deus que ele sai, não importa quem ele seja, quanto tempo esteja, o que lhe pagaram, se o cristão, em nome de Jesus Cristo, exigir, ele sai, como aquele irmão que deu testemunho aqui, ele exigiu, o demônio saiu. Quando se exige, ele sai, e quando o demônio sai, aquilo que ele fazia, aquelas consequências que existem na pessoa, aqueles sintomas por causa da presença dele, desaparecem. Temos visto isso em dezenas de pessoas. O poder de Deus opera e a pessoa é liberta. Bom, aí o demônio saiu e o mudo falou. Se ele era surdo, ele ficaria ouvindo. Se ele tinha um problema financeiro, também. A questão de 15 dias em Madureira, chegou uma senhora que o ano passado morreu o sogro e a sogra. Morreu também um filho e uma filha. Morreu o marido. E ela estava, segundo o Espírito manifestou nela, catando comida na lata do lixo. E ele diz, foi trabalho sério, feito para poder destruir essa família. Eu já destruí todo mundo e vou destruir. E tem uma filha que está na prostituição, fumando maconha e cheirando cocaína e outras drogas. Bem,
eu ali libertei a mulher, amarrei aqueles demônios todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mandei que fosse liberta. Ela voltou sexta-feira passada, chorando de emoção, e disse: missionário, a minha filha voltou para casa, está quietinha, está na prostituição. O filho que morreu em dezembro, eu fui buscar o seguro de vida e disseram: pode esquecer que não tem direito. Mas recebi uma carta, estou indo hoje para receber o dinheiro. A minha vida mudou para água, da água para o vinho no período de uma semana. Então isso ainda acontece hoje. Quando o demônio é expulso, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, o paralítico anda, o endividado começa a prosperar, a pessoa que vivia com a mente poluída, cheia de coisas erradas, passa a ter uma mente santificada. Jesus está mostrando, é assim que se faz. Claro que ele, como Deus, se desse um peteleco, não só aquele demônio, mas todo o inferno sairia. Mas ele estava ali como um homem, mostrando a mim e a você como é que se faz para santificar uma pessoa, santificar uma família. Os fariseus não gostaram. Versículo 15 diz: mas algum deles dizia: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Esse tipo de pessoa sempre existiu e vai existir. São aqueles que enfrentam o poder de Deus, a mensagem de Deus, acreditando a ela operações que ela não tem pacto, operações do diabo. Hoje o diabo nisso aqui está desmoralizado, mas eu que aceitei a Jesus há 44 anos, eu tinha 6 anos de idade quando aceitei Jesus, eu cansei de ouvir que as curas que aconteciam, os milagres, era que o pregador tinha parte com o demônio, que tudo aquilo ali era falso. Mas hoje são tantos milhões de pessoas servindo a Deus, que o diabo ficou envergonhado de usar essa mentira. Graças a Deus que o povo já acredita que quando o Filho de Deus ora, o milagre acontece. Agora existe também um grupo que esquece os milagres e quer um sinal. Quer que Jesus faça alguma coisa. Jesus não deu atenção a ambos, mas usou a interrogação deles para nos dar uma lição muito importante. Ele diz aqui no versículo de número 17: mas conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então Jesus está explicando o seguinte: pessoal, não caiam na conversa do diabo. A coisa, ela é mais abrangente, ela é mais profunda. Quando um espírito maligno vem atuar numa pessoa, começa ela a fazer certas coisas, ter certas práticas erradas, aquele espírito maligno não pegou aquela pessoa por acaso. Satanás, ele tem uma organização, ele tem um reino. Se o reino dele não for organizado, ele vai implodir, ele vai acabar. Então lá no inferno, houve uma reunião em que o seu nome foi mencionado e foi destacado um espírito para lhe acompanhar, para lhe derrubar. E aquele espírito não pode voltar ao Satanás e dizer: olha aqui, eu tentei, mas não consegui. Ele é durão. Não, ele fica ali persistindo. Ele só sai se você o amarrar em o nome de Jesus e o proibir. Aí ele está com as operações deles paralisada e não poderá mais tocar na sua vida. Então o Senhor Jesus estava mostrando aqui, esse espírito não pegou esse homem por acaso, foi um processo lá no inferno, e assim é que acontece. É aquela pessoa que começa a ficar desligada da vida, aquele cidadão que começa a ter problemas de comportamento sexual, diverso da natureza, e por aí afora vai. Tudo são espíritos maus. Eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e veio uma senhora empresária. O espírito disse que ela era muito rica, e depois disseram-me que é uma grande empresária lá. E quando eu orei por ela, mas estava cheia de demônios. A mulher ficou numa situação toda torta, toda feia ali.
E eu comecei então a libertar. E Deus tocou no meu coração e eu disse: o demônio que está na filha dela em casa, vem aqui agora. Ele veio, parecia que a mulher ia morrer. Eu disse: pessoal, deve ser um demônio do bronquite. Depois mandei o vinho que estava no filho. Não, eu não tenho nada disso não. Fiz isso aqui, mas falando por revelação de Deus. Isso aqui é um demônio do desinteresse. A paz deve estar desinteressado pela vida. Depois que eu expulsei tudo, eu perguntei: senhora, qual é o problema? Só tenho quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos. E a menina? Bom, a menina, pastor, está quase morrendo de bronquite. O doutor não sabe o que é, mas está numa crise severa, muito forte mesmo. Falei: não vai ter mais não. E o rapaz não tem nada não. Só que com essa greve da universidade, ele ficou desinteressado, não quer sair do quarto, não quer tomar banho, já não liga mais para nada. Bem, ela voltou na sexta-feira seguinte, o pastor me contou. E ela disse: pastor, aconteceu um fato gozado. Cheguei em casa, disseram a hora que aconteceu, e eu olhei, era mais ou menos a hora que eu estava na mão do missionário, ele orando por mim. Eu não sei o que eu fiz, o que aconteceu. A minha empregada estava com a minha menina no colo, e quando ele mandou tal, ela manifestou-se em casa, jogou a menina no chão. Só que a menina não machucou. E aquele bronquite saiu, não existe mais nada. E com o rapaz também. Quer dizer, aquele espírito foi pago, mandado lá para o inferno, para destruir aquela mulher e toda a família dela. Mas fazendo o que Jesus mandou fazer, e para isto nós fomos santificados, ele teve de sair e aquela família foi libertada. Vamos continuar aqui, versículo agora 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Entendamos o seguinte: Jesus disse, em outras palavras, vocês não têm de ficar preocupados. Eu disse que Satanás tem um reino, tem uma organização, mas não tenham medo, porque eu não estou expulsando o demônio medindo força de igual para igual. Não, eu estou usando só o dedo de Deus. E entenda bem, até aquela época, Satanás estava no planeta Terra como se ele fosse o dono dessa terra. Ele era chamado o príncipe desse mundo, e Jesus disse: ele vai ser expulso. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando ele tinha poder, Jesus só usou o dedo de Deus. E hoje, que o diabo teve a sua cabeça esmagada lá na cruz pelo Senhor Jesus, ele hoje é um esquizofrênico, não pensa direito. O Senhor Jesus Cristo então está nos mostrando que é muito mais fácil expulsar demônios do que era no tempo dele. Então Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou até vós. Em outras palavras, quando o reino de Deus chega, os demônios têm de ser expulsos. Em outras palavras, se os demônios não são expulsos, o que chegou foi uma religião, foi uma doutrina, mas não o reino de Deus, porque o reino de Deus chega com poder. Ao chegar o reino de Deus, Satanás tem que bater a continência, colocar o rabinho no meio das pernas e correr para a casa dele, porque quem manda agora é o Senhor Jesus. Amém, Jesus? É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. Quando o reino de Deus chega, o demônio tem de ser expulso. Tem mais informação do Senhor Jesus aqui. Aí ele diz o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos estudar isso aqui. O Senhor Deus fez o ser humano com capacidade, deu a ele o livre-arbítrio, para ele decidir o que ele vai ser na vida, o que ele terá. O diabo não respeita isso. Mas o diabo não pode chegar e tomar posse de uma pessoa de uma hora para outra. Não. Muitas vezes, a julgar pelos testemunhos que ouvimos na igreja, dá para pensar que todo mundo que está lá fora é adulto, mentiroso, ladrão. Não. Tem muita gente que nunca ouviu o evangelho e que tem padrões morais da melhor qualidade. Às vezes mais do que muitos cristãos. A gente se engana. Muita gente que não ouviu o evangelho é gente classe A. Mas o demônio tenta. E a pessoa um dia cede à tentação
e o demônio aposta a pessoa. Jesus diz que ele é o valente, ele é o vitorioso. E quando ele vence, ele guarda armado aquela vida, aquela casa. Armado como? Fuzil, metralhadora, baioneta, espada? Não. A arma que ele tem são as nossas palavras negativas que pronunciamos, são os atos que praticamos fora da palavra de Deus. Às vezes bem intencionados estamos, mas estamos praticando coisas que a palavra de Deus condena. Um simples ato de idolatria, de feitiçaria e outras coisas mais, abre a porta para o diabo. Então o diabo venceu, ele guarda armado aquela casa. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O cidadão, a cidadã, se esforça e diz: não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou ter isso. Mas o diabo está armado, e ele então guarda em segurança. Então não tem jeito? Tem. Mas temos então que tirar a arma do demônio. É por isso que nós, os pregadores, levamos as pessoas a aceitar a Jesus como Salvador. É por isso que a Bíblia diz que o sol não deve se colocar sobre a sua ira. Você pecou? No mesmo instante, peço perdão ao Senhor Deus. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, na hora que você confessa, você está tirando a arma que o inimigo tem para manter você na miséria, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir a sua saúde, para fazer você sentir-se infeliz. Você tem que tirar a arma dele. Enquanto ele estiver armado, o que você tem está na mão dele. Mas na hora que você reconhece e você diz: Pai, eu errei, eu pequei e eu peço perdão, neste momento o inimigo perde a batalha. Então Jesus diz no versículo seguinte, o de 22, mas ele guarda tudo que tem ali, ele é valente, guarda em segurança. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Queridos, a vida espiritual, o andar com Jesus é lindo, mas nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Não basta você dizer: eu sou de Jesus, o diabo não me toca, que o diabo toca. Destrói, acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois da manhã, e você fica desesperado. Você tem de ser mais valente do que o diabo. E Deus lhe dá essa força, esse poder. Se você não for mais valente do que o diabo que lhe venceu naquela situação, você não vai conseguir a sua liberdade. Só consegue se sobreviver o mais valente. Então você pega a palavra de Deus, coloca o seu coração, começa a buscar a Deus, e não tem hora melhor para lutar com o diabo na hora que você sente o poder de Deus. Quando estiverem fazendo louvor aqui ou na sua casa, ou em qualquer igreja, quando você estiver adorando a Deus, e você sentir que Deus está sobre você, você sentir aquela emoção, naquela hora, lembre-se do seu problema e quebre o poder do diabo na vida daquela pessoa que está oprimida, na sua vida. Naquela hora você é mais valente do que o próprio Satanás. Há muitos anos, converteu-se aqui no Rio de Janeiro um rapaz, ele aceitou Jesus, e foi uma bênção. E Deus deu a ele um ministério. Eu o levei para São Paulo, jovem ainda, sendo muito usado por Deus. O irmão dele, que hoje já está com Jesus, naquele tempo, um rapaz completamente contra a palavra de Deus. E ele chegava para o irmão e dizia: escuta, mano, quanto é que você está tirando dos trouxas aí para enganar o povo com esse negócio de palavra de Deus? E ele é um rapaz muito emotivo, chegava até a chorar. Ele disse: missionário, não é nem pelo que ele fala por mim, mas se ele morrer assim, ele vai para o inferno. E eu senti no coração, disse: irmão, você quer ganhar o seu irmão para Jesus? Quero. Então pare de ficar orando para ele toda hora, vai buscando a Deus. Um dia que você sentir a presença de Deus, naquela hora, dê a sua ordem sobre a vida do seu irmão. Manda o diabo tirar a mão dele, que vai se converter. Um mês, 2 depois, ele veio aqui fazer uma gravação, e o irmão estava jogando bola, a mãe mandou buscar o irmão para vê-lo. Quando o irmão chegou: como é que é?
está enchendo o bolso muito de dinheiro dos trouxas, tal. Essa conversa que o pessoal de fora deixa o diabo usar eles para falar isso, porque o diabo não quer que eles se convertam. E ele tentou falar, o irmão foi rude, ele ficou muito triste, foi embora, pegou na rodoviária. Ele disse: missionário, quando o ônibus entrou na Avenida Brasil, as suas palavras vieram no meu coração. Quando você sentir a presença de Deus, quebre o poder do diabo sobre o seu irmão. Eu chorando ali, eu disse: Satanás, em nome de Jesus eu quebro o seu poder, o meu irmão vai se converter. Agradeceu a Deus e pronto. Lá para terça, quarta-feira, o irmão começou a rodear a mãe. Eu disse: o que foi, menino? Ô mãe, domingo a senhora vai em Madureira na sua igreja? Eu vou todo domingo. Eu podia ir com a senhora? Ela quase desmaiou. O quê? Não estou ouvindo bem. Mas não deu o braço. Eu disse: ó, se você quiser, não, isso é problema seu. E ele foi, aceitou Jesus, tornou-se um pregador, e Jesus levou ele salvo para o céu. Glória a Deus. Isso é outra história. Irmãos, quando sobrevém o mais valente, o que acontece? Vence. Só vence aquele espírito se for mais valente. E ao vencê-lo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quer dizer, você tira a armadura, você tira aquilo que você deu para o demônio, aquelas palavras, aqueles atos, aquelas confissões que ele tinha nas mãos dele para lhe oprimir, e você torna-se então vitorioso. Reparte, acaba, a vitória é sua. Ainda tem mais aqui. Aí o Senhor Jesus muda de assunto e diz o seguinte: quem não é contra mim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Entenda o seguinte: esse ministério que Jesus veio fazer, não era porque Jesus tinha assim um gostinho de ficar brigando com demônios. Há muitas pessoas que se acham muito sagradas para poder expulsar um espírito mau. Acho que isso aqui é para aqueles pregadores sem muita condição. Infelizmente, Satanás tem conseguido entrar no púlpito e fazer pessoas se sentirem melhores do que Jesus. Jesus é o mais nobre dos mais nobres. Não tem ninguém mais elevado que Jesus. Mas Jesus descia a posição mais inferior, onde a pessoa estava presa por um Exu Caveira, por um tranca-rua, por um Zé Pilintra, por um demônio da prostituição, e brigava com aquele demônio, vencia o demônio e levava a pessoa a uma posição de liberdade que os filhos de Deus têm. Esse é o trabalho que nós temos de fazer. Ele disse: quem não é comigo, vamos prestar atenção, quem não é comigo é contra mim. Quem não faz o que eu estou fazendo, está aliado ao diabo. Jesus, misericórdia. O que você interpreta aí? Eu interpreto dessa maneira: quem não é comigo é contra mim. Eu, o mais nobre dos mais nobres, estou fazendo isso. Você, o Zé Maria, sei lá quem mais, um cidadão que se acha pescocinho de porcelana e acha que não, ele pode fazer de outra maneira. Meu irmão, você está contra Jesus. Quem não é comigo é contra mim. Você está aliado ao outro e brincando de fé. Nós não temos que fazer da obra de Deus, irmãos, um clube filosófico. A obra de Deus tem que ser feita tal qual Jesus a iniciou. Ele disse em João 14:12: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. O que é que Jesus fazia? Ele ia à prostituta, ele ia ao ladrão, ele ia ao endemoniado, ao homem nu lá de Gadá, que se cortava violento, meses sem tomar banho, fedendo. E Jesus foi lá, porque ali estava uma alma aprisionada. Essas almas aprisionadas estão nas esquinas da rua, girando a bolsinha, homens querendo ser mulher, pessoas metendo a mão no outro, pessoas usando droga. Elas estão nas mãos do demônio, e se nós não formos fazer esse trabalho de Deus, nós estamos fazendo a obra do diabo. E misericórdia de Deus, a gente vai dar conta a Deus.
Quem não é comigo, Jesus disse, é contra mim. Quem não marcha do meu lado, marcha do lado do outro. Quem não faz o que eu faço, faz o que o outro faz. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos especializar, nos tornarmos em pessoas super sagradas. Não, eu não ponho a mão na massa. Sim, Senhor, temos que pôr a mão na massa. Temos que descer ao mais baixo nível para levantar pessoas que em nada diferem de nós. São exatamente como a gente. Com a única diferença, Satanás as tem esfregado na lama, e isso é coisa séria. E ele continua dizendo aqui: quem comigo não ajunta, espalha. Entenda bem, o seu Manuel é um cidadão vitorioso na vida, um homem que tem cabeça feita, um entendimento que é elevado, mas ele está perturbado. E ele é avesso ao evangelho, não quer saber da palavra de Deus, lhe enfiaram uma porção de coisa na cabeça, e ele não sabe que ele está perdendo a vida. Mas um dia, você consegue convencê-lo a ir à minha reunião. E eu, chegando na minha reunião, eu simplesmente dou uma mensagem sobre o pensamento filosófico. Faça uma comparação em que Aristóteles, Sócrates, Jean Paul Sartre, sei lá mais quem aí, Conte, inventou, tal, e fica bonito. E o Manel olha e diz: esse pastor é muito sábio, mas nada daquilo ali vai resolver o problema do Manel. Ele fica até irado e vai embora. Mais tarde, quem comigo não ajunta, espalha. Mais tarde, o Manel está a ponto de meter uma bala na cabeça. E vai um outro cristão: Manuel, vamos a Jesus. Manuel, Jesus tem uma bênção para você. O quê? Eu já fui lá, aquilo não funciona, aquilo é muito bonito, aquilo é muito sofisticado, mas aquilo não tem poder. Eu não ajuntei com Jesus, o que eu fiz? Eu espalhei. Ele teve um péssimo testemunho do que é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Conta-se que na Índia, nós sabemos que a Índia hoje possui 900 milhões de habitantes, 6 vezes a população do Brasil. Para cada brasileiro tem 6 hindus. E na Índia há um herói nacional chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era um advogado, se rebelou contra o domínio inglês, tal, e foi pacifista, pregou sem usar arma a libertação da Índia. A Índia venerava aquele homem. Pois bem, Mahatma Gandhi disse que um dia ele foi conhecer a igreja cristã. Quando ele chegou na porta da igreja, trajado como os hindus se trajam, um cidadão parou e disse: o que você veio fazer? Eu vim assistir o serviço de vocês, o culto. Ele disse: não, o senhor não pode entrar. Esta igreja é só para os ingleses. Ele disse: eu nunca mais quis visitar uma igreja cristã. Imagine se aquele cidadão tivesse: por favor, sente-se aqui, Jesus tem uma bênção para o senhor. E se aquele pregador mostrasse que a verdadeira libertação é quando o homem encontra Deus, e Gandhi tivesse convertido, talvez toda a Índia hoje estivesse aos pés de Jesus. Prestemos atenção: quem comigo não ajunta, espalha. Deus está falando com a gente. Precisamos abrir o coração para essa verdade. Nós não somos melhores do que o Senhor Jesus, nem podemos nos comparar a Ele, mas Ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ele nos ensinou como se faz a obra de Deus, e nós devemos fazê-la. E para que nós pudéssemos fazê-la, vamos voltar agora a 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Nós somos de Deus, pessoal. Não nos enganemos. Nós pertencemos a Ele. Nós fomos comprados por um bom preço. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode nos arrebatar. Somos eternamente Jesus. Não há anjo, principado, nada que nos tirará da mão de Deus. O qual o Senhor Jesus, para nós, foi feito por Deus. Então Deus, querendo que nós tivéssemos a capacidade de o servir plenamente, fez Jesus ser sabedoria. Nos deu essa capacidade da gente poder agir
prudentemente, agir corretamente, julgar de maneira precisa. Jesus é essa nossa capacidade. Além de sabedoria, ele foi feito justiça. Eu e você. Agora, podemos entrar diante do Pai e dizer: Pai, em o nome do Senhor Jesus eu venho a Ti. Eu não mereço. Eu não tenho de mim mesmo essa condição. Mas porque Jesus é a minha justiça, eu posso fazer isso. Sem nenhum sentimento de inferioridade. Eu estou em Cristo e não há condenação para mim. Mas missionário, eu escorreguei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Ele não perdoar, Ele vai ser infiel e vai ser injusto. E Ele nunca será isso. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Além dele ter sido a nossa justiça, Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa condição de nos colocarmos diante do inimigo e de o repreendermos em nome de Jesus. E aquele inimigo tem de nos obedecer, porque Jesus nos santificou. Através de nós, o poder de Deus flui. Eu estava pregando em Ribeirão Preto, 24 de novembro de 96. Simplesmente 48 pessoas foram curadas de hérnias numa única oração. Fora os surtos, tal. Mas como é que o senhor faz isso? Eu não fiz nada. Mas Jesus é a minha santificação. Ele me fez capaz de poder falar em nome dele, como representante de Deus. E os mesmos anjos que operavam nos dias de Jesus foram lá e fizeram milagres. Quem recebeu o louvor? O nosso Pai, que é quem merece. Dele a honra e para Ele a glória para todos sempre. E é a nossa redenção. Oh, meu querido amigo, aquele que aceitou a Jesus, ou que vem aceitar, ele nunca mais, essa pessoa nunca mais tropeçará. Jesus é a nossa redenção. Ele nos remiu. Um dia eu estava no hotel em Manaus, e eu comecei a saltar o mais alto que eu pude. Não sei se perturbei quem estava no andar de baixo, quando eu li João capítulo 8, versículo 51. Eu sabia que eu era salvo, mas eu não entendia que a obra foi tão grande dessa maneira. João 8, 51, Jesus responde aqui uma dúvida que eu tinha. Eu não sabia, talvez você não saiba, como seria o meu último minuto aqui na terra. Meu Deus, quando eu for morrer, o que é que vai acontecer? Eu não entendia isso. Será que eu vou passar, vai vir aquele anjo, aquele demônio, vão brigar, tal, e eu vou passar apertado, vou passar por um corredor estreito, o demônio quer me agarrar, eu não sei, vou sofrer. Irmãos, quando eu li isso aqui, veja que redenção bonita Jesus é para nós. O que é que ele fez a gente ser? Ele diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Falei, meu Deus, a morte é uma estação que ficou para trás. Eu não vou passar mais pela morte, porque Jesus é a minha redenção. Eu estou salvo em Jesus. Se você já é salvo, pode se alegrar. O seu último instante será glorioso. Ou quando você for promovido para a glória, você vai entrar louvando a Deus. E se você não é salvo, aceite hoje. E passe a ser uma pessoa salva, e você nunca mais perecerá. Amém, Jesus? Porque Jesus é a sua redenção. Eu gostaria de fazer uma oração agora para todos vocês que não têm certeza da salvação. Missionário, eu já estou até na igreja há muito tempo, mas sinceramente, eu não sei se eu saí do reino das trevas e estou no reino de Deus. Eu gostaria de experimentar a salvação em Jesus. Missionário, quem é sabe que é. Se você pergunta a um menino de 5 anos, menino, você é homem ou mulher? Ele nem entende o que é isso, eu sou homem. Você pergunta a uma menina da mesma idade, ela diz, eu sou mulher. Nem entende o que está falando, mas ela sabe. A mesma coisa, se você não é salvo, você sabe se é ou não. E se você não é, você tem a oportunidade agora de receber essa salvação linda. Do sangue de Jesus passar em você e o transformar completamente. Ô missionário, eu até já fui, mas eu fiz tanta coisa errada que eu escorreguei. Eu estou precisando de reconciliar-me com Deus. Todos vocês que sentem, não tem acanhamento não, irmãos. Eu não vou mandar ninguém fechar os olhos, porque aceitar Jesus é a coisa mais linda. A pessoa devia até fazer um anúncio no jornal depois, eu aceitei Jesus como meu Salvador.
É a coisa mais bonita. Eu tinha 6 anos quando eu aceitei e já fazem 44 anos que eu estou salvo. Missionário, eu quero me consagrar a Deus hoje. Eu quero aceitar Jesus, quero me purificar. Quantos de vocês querem, a partir de agora, ser completamente Jesus? Eu quero. Fique em pé que eu vou orar por você agora. Não tenha vergonha não, pode ficar em pé mesmo. Deixa o demônio ver que você não quer mais nada com ele. Se a pessoa fica com vergonha, irmão, o demônio tem você na mão. Não dê arma ao demônio. Jesus diz, quem se envergonhar de mim, eu me envergonho dele. Não dê armas ao demônio. Não se envergonhe não. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Missionário, eu aceitei Jesus, mas eu ando escorregando muito. Eu quero santificação. Vem também aqui em nome de Jesus. Eu vou fazer um trabalho agora que Deus vai ficar muito feliz com você. Ou Jesus vai limpar você completamente agora. Você quer de coração? Levante as 2 mãos. Olhe para cima como se não tivesse teto, olhando para o céu. Diga assim, Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu venho a ti para me entregar, para receber o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como o meu Senhor. Satanás, você me perdeu. A partir de agora, eu sou de Jesus. Glória a Deus. Agora põe a mão no seu coração e feche os seus olhos. Oh, Deus está fazendo um trabalho. Feche os olhos agora. Ou você vai sentir a virtude de Deus passar por você agora. Feche os olhos. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu oro por essas pessoas. Eu oro por todos que estão se entregando a Ti agora. Eu oro, meu Deus, por todas essas pessoas que têm passado os piores momentos na vida. Porque Deus, quando a pessoa não tem Jesus, ela não tem nada. Só tem sofrimento, só tem angústia, só tem ataque do inferno. Mas esse povo está orando agora. Esse povo está buscando o Senhor. Esse povo está, ó Deus, pedindo a salvação. Oh meu Deus, agora salve-os. Salve cada pessoa agora. Escreva o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida. Senhor Deus, agora eles estão pedindo perdão dos pecados. Eles estão tirando as armas que o diabo tinha, que eles haviam dado a ele. Meu Deus, mas o teu sangue está purificando. O teu sangue está fazendo deles novas criaturas. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Satanás, você perdeu o domínio sobre essas vidas. Você perdeu o domínio sobre essas vidas. Diga a ele que ele perdeu sobre você. A partir de agora, esse povo é de Deus. E eu oro e eu abençoo a todos eles. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Oh, glória a Deus. Não tem mais condenação para você. Jesus disse em João 8,31. Deixa eu dar esse conselho para você. João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não saia da palavra de Jesus. Não importa o que o diabo venha lhe lembrar, a armadilha que ele coloque diante de você. Você é de Jesus e não deixa mais o diabo enganá-lo. Amém, Jesus? Agora vocês fiquem aqui mesmo, que eu vou orar para quem estiver doente. Eu vou aproveitar e vou fazer uma oração. Você que quer a minha oração por qualquer problema, fique em pé também aí. Doença, enfermidade, problema financeiro, qualquer problema em nome de Jesus. Vamos aproveitar. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Entenda bem. Não importa o mal que você tenha. Se até hoje o diabo lhe colocou no coração que Deus não lhe iria curar, não precisa vir não, pode ficar onde vocês estão mesmo, que eu vou abençoar vocês aí. Não precisa vir que não vai ter espaço aqui, mas onde você está, Deus vai abençoar. Se o diabo lhe colocou no coração que você não tem direito à bênção, é mentira. Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação mais para você. Se você é de Jesus, você tem direito. E se você é de Jesus, por que ficar com esse mal na sua vida? Olhe assim para a sua mão, por favor. Igual eu faço no programa da televisão. Olhe assim para a sua mão e diga assim: ó Senhor Deus, eu te apresento a minha mão
E eu te peço, coloca, meu Deus, nesta mão o teu poder. Amém. Agora coloque a mão sobre a doença, sobre a enfermidade, onde estiver o seu mal. Não importa o mal que for, coloque a mão em cima e agora. Quem estiver assistindo pela televisão, faça a mesma coisa. Feche os seus olhos, concentra a fé. Lembre-se que Jesus disse que o inimigo só sai se sobrevier o mais valente. Você tem que ser mais valente agora. Essa doença não entrou por acaso, foi num momento de fraqueza, ela penetrou. Se você for mais valente, ela sai agora. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito nenhum mal na minha vida. Em nome de Jesus, eu exijo, diabo, você e este mal desapareça da minha vida agora. Meu corpo fique curado. Agora continue de olhos fechados, que eu vou fazer a oração por vocês. Ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo, Tu és o único e verdadeiro Senhor. Tu és o invencível em todas as batalhas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti trazendo essa multidão, essas pessoas que estão aqui hoje, porque ouviram Tua palavra e creram naquilo que o Senhor afirma no livro santo. E eu agora, meu Deus, eu vou usar o poder, a autoridade que o Senhor me concedeu como ministro do Evangelho, e eu vou exigir a saída desse mal, e eu faço isso para a Tua glória. Oh, poder de Deus, varre esse auditório agora, desde a pessoa mais lá atrás, aquela mais aqui à frente, do alto da cabeça à planta dos pés, e passe destruindo todas as doenças, destruindo todas as enfermidades, destruindo todas as obras de bruxaria, de feitiçaria e de magia negra. E em nome de Jesus Cristo, eu me lanço agora contra todo demônio do inferno, contra todo espírito maligno que está perturbando essa pessoa, que está alojado no formato de um câncer, no formato de uma hérnia, de um caroço, de um tumor, de uma efizema, de um câncer, de leucemia, de hepatite. E eu lhe ordeno agora, espírito maligno, ouça a minha voz e solte essa pessoa agora, e saia deste homem, e saia desta mulher, e saia desta criança, e saia do parente que está sendo representado agora como ministro da palavra de Deus. Eu digo agora, todas as obras do diabo na vida dessas pessoas estão desfeitas, destruídas, e em nome de Jesus Cristo, solte agora, batam em retirada, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu ordeno que sejam desmanchados os trabalhos para levar essa pessoa à falência, para fazer essa pessoa pegar comida na lata do lixo. Eu ordeno agora que seja desfeito o trabalho para destruir casamentos, para fazer a pessoa doente, a pessoa enferma. Diabo, eu sou contra você agora. Eu tenho o poder de Deus na minha vida, e eu estou lhe ordenando agora, eu estou exigindo, bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estou mandando, é pelo poder de Deus. Não resista ao nome de Jesus Cristo. Pegue tudo que é seu agora e saia, e saia, e sai em nome de Jesus Cristo. Levante a mão para agradecer a Deus. Pai, nós te rendemos graças, glorificamos o teu nome e dizemos muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado e amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para quem merece, que é nosso Senhor.